Fado TV a tocar Nos Entendemos. E como tem que haver quem toque para nos entendermos, hoje estamos com o Múcio Sá e o Carlos Fonseca. Grande Múcio, que devia ser grande músico, mas não, é grande Múcio porque tu és um músico versátil, polifacetado. Que instrumentos é que tocas? Relembra-me que eu já estou um bocado esquecido. Bom, comecei com viola, depois guitarra elétrica, cavaquinho, bandolim, violino, baixo elétrico e um bocado de piano também. E o que é que faz um baiano vir para Portugal e, mantendo esse sotaque, dedicar-se à guitarra portuguesa? Isso dava um filme. Mas eu fiz um curso superior de música no Brasil entre 85 e 89. Depois eu fui morar em Israel. Conheci alguns portugueses que falaram: vai para Portugal. Se não gostar de Portugal, apanhas o comboio e vais para a Europa. Então Portugal não fica na Europa. E vim aqui, um bocado curioso, e acabei ficando porque muito trabalho. Foi muito fácil, por exemplo, tratar dos papéis, aquelas coisas burocráticas, a língua ajuda muito, seja, por exemplo, documentação propriamente dita, mas na faculdade também, né, costumo estudar. A faculdade já lá vamos. Queria perguntar, há quanto tempo é que estás cá? Estou aqui, lembra da Guerra do Golfo? Não estive lá. Desde outubro de 90. Faz-me lá as contas que eu sou mal em casa. 18, 19 anos? Não, são 29 anos. 29? Eu sou mesmo mal em contas. Mas felizmente o Carlos ajudou ali com um bocadinho de cálculo mental. Falaste da faculdade. Tu és dos raros casos de um músico que neste momento se dedica à guitarra portuguesa, que tem um curso superior de música e, mais que o curso, tem um mestrado em musicologia pela Universidade qual? A Nova de Lisboa. Muito bem. E sei que tiveste uma grande nota. Por acaso correu bem. E sei que continuas a fazer estudos. Sim. Já não tão dentro da musicologia, mas ligado mais à antropologia, ou seja, questões, por exemplo, em relação ao urbanismo, turismo, no meu caso, a própria vivência do músico, ou seja, o trabalho artístico, né? São as coisas que me interessam. Mas disseste-me que fazes muitas entrevistas. Faço músicos, geralmente guitarristas, músicos, e às vezes fadistas e pessoas que promovem o fado, mas mais centrado nos guitarristas. Chegou a hora de seres tu entrevistado. Exato. Às vezes acontece. Como é que te sentes nas duas posições, como entrevistador e como entrevistado? Boa pergunta, mas eu acho que é uma aprendizagem. Isso é sempre. Nos dois casos. A guitarra portuguesa é engraçado, porque foi a academia que me levou à guitarra portuguesa, pelo menos de maneira séria, porque desde a década de 90 que eu já tinha interesse pela guitarra portuguesa, mas as guitarras que haviam no mercado, assim, nas lojas, eram terríveis, pareciam instrumentos para pôr na parede, pôr um prego, né? E o ambiente do fado não era tão aberto, não era tão fácil entrar numa casa de fado, conhecer pessoas do fado. E eu também cheguei aqui e logo dediquei minha música pop portuguesa, a outras vertentes do jazz, da música africana. Então, o fado também não estava tão na moda em 91, sim, né? E depois, quando começa a fazer muita televisão, os produtores dos programas de televisão disseram: tens de tocar guitarra portuguesa, porque viram que eu tocava bandolim, cavaquinho, esses instrumentos todos de corda. Tens de tocar guitarra. Eu não queria de jeito nenhum tocar guitarra portuguesa, eu achava um instrumento bonito para pôr na parede e gostava de ouvir as outras pessoas tocarem. E obrigaram-me em um programa, num segundo programa, depois fiz um festival da canção, que fiz arranjos com Gini Galvão, foi em 2001 ou 2002, e aí tive que fazer arranjos e já tocando guitarra portuguesa, mas tocava como mais um cordofone, com palheta, com a técnica da guitarra clássica, já nada a ver com fado. E só depois, quando eu conheci Jorge Fernando, e assim também, né, mais ou menos 2001, 2000, eu comecei a me interessar mais seriamente pelo fado, ou seja, estudar e ler, e comecei a tocar viola baixo.
minha entrada foi a transição foi pela viola baixo. Foi pela viola baixo. Aqui eu ia perguntar a seguir como é passar de um instrumento viola de fado para a guitarra de fado, quando eu sei que são instrumentos com técnicas diferentes e funções diferentes no acompanhamento e também nos solos. E não esquecer que este programa privilegia os instrumentos, sem os quais também não havia fado. E por isso estamos aqui para tratar da guitarra e da viola de fado como instrumentos solistas, que podem ser, isso já se sabe há muito tempo, mas creio que ultimamente é preciso dar uma força um bocadinho mais especial em relação aos instrumentos e ao seu papel. Mas eu tinha perguntado como é passar da viola para a guitarra. Bom, como eu disse, eu tocava já vários instrumentos, cavaquinho, esses instrumentos todos têm afinações distintas e às vezes até técnicas distintas, né? Então, por esse lado, há uma curva de aprendizagem um bocado forte na guitarra portuguesa, somente que é o uso das unhas, o trabalho com a mão direita. Eu lembro, quando eu comecei a usar unhas, doía. Hoje eu ponho as unhas e posso dormir. E sabias fazer as unhas, que é uma coisa também... Até hoje não sei fazer bem. Quando eu faço, não ficou lá grande coisa. É uma vida para aprender a fazer unhas. E eu fui, no meu mestrado, daí que eu falo que a academia me levou para o fado, no meu mestrado eu fui fazer trabalho de campo, que era participar de escolas, tertúlias, conviver com os músicos de fado, né? E fui para a escola da Moraria, do grupo desportivo de Moraria, que tinha acabado de abrir. Fui para lá e comecei lá no meio dos amadores a tocar, aprender a usar a unha e tal. Durante uns 5 meses aquilo não ia para frente. Até que um dia uma pessoa trouxe uma unha que batia certo comigo. Eu comecei a tocar um bocadinho e aí comecei a evoluir bastante. E ao entrevistar guitarristas de fado, fui conhecendo violas. Conheci aqui o mestre Carlos Fonseca, fui entrevistar o pai dele. Já vamos falar com ele, porque ali há um caso muito curioso. É que o Carlos Fonseca, olá Carlos, é filho de um guitarrista, portanto devia ter mais propensão para a guitarra portuguesa, tinha o pai para ensinar, não sei o quê, mas se calhar por complementaridade optou pela viola, foi isso? Não, a história com a viola lá em casa foi assim. Nos anos 70, o meu irmão, quando acabou a quarta classe, o meu pai, quando fomos à Espanha, comprou uma viola lá para casa. E essa viola, o meu irmão nunca se interessou, essa viola teve parada para aí à vontade uns 8 anos, encostada à parede. 8? Sim, 8. o meu irmão é mais velho do que eu, tenho menos 4 anos. E um dia, eu estava a tomar café, aborreci, fui para casa, comecei a dar os primeiros, fui para casa, agarrei a viola, comecei a dar os primeiros peixes aqui, já que eu estava uns anos valentes encostado. Portanto, o Carlos nunca passou pela guitarra portuguesa? Não. Tive uma guitarra portuguesa, porque assim, o meu bisavô era de Mangualde e tocava guitarra portuguesa. Ele veio para Lisboa no final do século XIX, depois fez a sua vida cá e tocava guitarra portuguesa, aquele intermédio entre o sistre e a guitarra final, como nós a conhecemos, e era cego, e das duas vistas ainda punha a guitarrinha com o cordãozinho. Portanto, aquilo era uma questão mais folclórica ainda, assim. O meu avô cantava, o meu pai começou também primeiro a cantar, e depois aos 40 e picos é que já começou agora, a tocar guitarra. Que se diga o nome do seu pai. José Maria da Fonseca. José Maria da Fonseca. Começou a tocar já tarde, mas nós sempre tivemos contacto lá em casa com o fado, porque nós morávamos em Cascais e naquela altura, nos anos 70, quando era miúdo, havia muito fado em Cascais. Era o Arreda, era o Tabuinhas, o Forte também, o Estribo. O Estribo. E o Picadeiro também. E no Estoril o Galito. O Galito e o famoso, e já o famoso Morangueiro, que era aquelas sessões para a malta, e a malta se encontrava e confraternizava. Pronto, e eu, depois, o meu pai, no final dos anos 80 e 86, tive contacto com o mestre António Carvalhinho. E então, foi por aí, o mestre ouviu-me tocar, disse assim, pronto, temos aqui matéria-prima
para fazer andar, comecei a tocar ao pé dele e foi até hoje. E ainda bem, porque o Carlos é um acompanhador muito requisitado por vários fadistas e que já tem uma carreira muito firme e de muita qualidade na viola de fado. E relativamente ao Múcio, o Múcio vai à casa do meu pai, o contacto que eu tive com ele, já tinha tido o contacto com ele a tocar num show, ele foi dar um espetáculozinho, nós fomos tocar ali para a zona da Nazaré, o Múcio foi acompanhar uma cantora brasileira e nós não estivemos a falar, e depois ele falou com o meu pai, teve contato com o meu pai, vínhamos no carro e ele então vai parar, eu disse-lhe, olha, eu estou numa escola em Corroios, ele estava a tirar no início do seu mestrado, olha, estás numa escola de fado, estás a ensinar fado em Corroios, olha, preciso. E é assim que o Múcio vai lá parar ao pé de mim e vocês começam a tocar juntos. Eu lembro-me de ir a casas de fados em que o Carlos estava a tocar viola, mas sempre com outros guitarristas, nunca com o Múcio. E com o Múcio, às vezes ia ver tocar o Múcio e não estava o Carlos, a não ser mais recentemente. Nestes últimos tempos, sim, temos visto aos dois. E o Múcio depois ia mais, começámos a tocar com mais frequência também, porque é assim, isto também é como tudo, não é ser preconceituoso com ninguém de forma nenhuma, mas nós temos prática, ele é um ano mais velho do que eu, e essa parte da idade também conta de estarmos juntos, e ele é uma pessoa espetacular também. Eu gosto de tocar com ele, é um excelente músico. Aí eu permito-me, uma vez que o Múcio não está a ouvir, perguntar-lhe uma coisa. O Múcio, pela sua evolução musical, pelos seus estudos, porque mesmo na viola, o Múcio tem uma especialização em flamenco, tem uma especialização em bossa nova, tem uma especialização em jazz, tudo isto nos sítios. Ele foi à Espanha para estudar flamenco e por aí vai. Quando se acompanha o Múcio nas peças em que ele é o compositor, o Múcio é um instrumentista difícil de acompanhar, ou fácil, ou assim, como é que é? Não, dado que ele não está a ouvir, ele a pouco e pouco, com o andar dos tempos, foi ganhando aquele feitio especial de guitarrista. E então olha assim para o viola. Começou, a tolerância foi ficando mais restrita, mas isso é uma questão que é natural, que é perfeitamente natural, porque o guitarrista tem que se sentir confortável. Se o guitarrista não se sentir confortável, não há nada a fazer, porque não se faz nada, não é? Portanto, o acompanhador de viola, a viola de fato, tem que dar a base, tem que dar condições ao guitarrista para que o guitarrista possa fazer o seu trabalho. Pois, mas às vezes é mais difícil ou mais fácil, conforme o dito instrumentista. Mas o Carlos explicou bem essa capacidade de adaptação do Múcio. Por alguma razão, o Múcio se intitula o baiano mais português que existe. Uma coisa engraçada, o meu trabalho de mestrado é justamente acerca da viola. Porque eu vou esmiuçar um pouco aquela questão que realmente faz o fado funcionar, são os violistas, são ensaiadores de fadistas, são grandes compositores, geralmente, que sustentam a performance, de certa forma. Um bom violista faz à noite, seja qual for o guitarrista. Ao contrário, não é verdade, né? Um guitarrista muito bom, um violista está a estragar tudo, não tem chance. Há um segredo que eu não sei se devo divulgar aos espectadores, é que um fadista, quando está a cantar, está com o ouvido na viola, não é na guitarra. A viola é que é a base que está ali a sustentar o edifício todo. Mas... Embora eu tenha aprendido que a guitarra tem um papel muito importante para o fadista. Quando o fadista estila muito bem, por exemplo, o fadista comunica com a guitarra. Não só o fadista influencia o fraseado do guitarrista, como o próprio guitarrista vai influenciar o que o fadista faz. O que eu fiz comigo não é sempre que acontece, é raro, tem que ser bons fadistas, obviamente, pessoas que ouvem, principalmente pessoas que são generosas, que ouvem os instrumentistas que estão a acompanhá-la, né? Mas isso é bonito, vem dentro da tradição. Todas essas músicas do jazz, músicas populares, tem toda essa partilha, no fundo, da performance. E o que é que vamos ouvir hoje? Olha, eu pensei num tema do conhecidíssimo, que é o Alexandrino do Amandim,
Sim. porque, como eu tenho uma formação em jazz, um curso superior de jazz, é uma música que me lembra muito jazz por causa O Armandinho. das sétimas que ele usa, né? Por causa das sétimas, eu imagino, na minha cabeça, imagino o Armandinho indo para o cinema, o Piolho ali para a Moraria, Indo para onde? indo para um cinema, Para um cinema. cinematógrafo, né? Sim, Assistia aqueles filmes do Buster Keaton. já percebi, é que o Piolho perturbou um bocadinho. Mas estás-te a referir a um cinema que existia em Lisboa, que tinha a alcunha, o cinema não se chamava assim, mas dizia-se que era o Piolho. E então o Armandinho frequentava o Piolho, como toda a gente. Sim, eu imagino, estou a inventar, no fundo, isso é uma ficção. Já é uma ficção. Uma ficção. Mas, ou seja, um músico do início do século XX, que tinha acesso a esse cinematógrafo, esses filmes sem som, né, mudos, sim, mas que tinham sempre esse humor e tinham essas partituras de piano do ragtime, do início. Pianista a acompanhar. Exatamente, que vinha junto com o filme. Então ele já tinha aquelas sétimas extensões todas envolvidas. É um bocado jazzístico. É um bocado jazzístico. Então vamos tocar o... Se o Carlos estiver de acordo. Não temos cá para outra coisa. Mas queria perguntar ao bem. Vocês têm que tocar dois temas. Um é o Alexandrino do Armandinho. E o outro? Eu tenho um tema que chama-se Tanguilho de Alfama. Tanguilho de Alfama. Tanguilho é um ritmo espanhol. Tanguilhos de Málaga. Exatamente. E eu fiz uma valsa que um amigo que é um guitarrista que chama El Pulga, que é de Sevilha, que morava aqui, que me deu umas aulas preliminares de flamenco antes de eu ir para a Espanha estudar com o Manu de São Luca. E ele falou, olha, eu gosto disso, vamos pôr o nome de Tanguilho de Alfama. E eu fiz para guitarra clássica. Isso é da tua autoria? Fiz para viola. Mas agora eu fiz uma versão para guitarra, uma ou duas versões para guitarra. É um brinde que vamos dar aos espectadores da FAD TV, para parecer uma peça que tem essa evolução e que passa da viola para a guitarra. Então eu vou deixá-los com os vossos instrumentos, porque agora vou eu ouvir. E a tocar nos entendemos.